Todos acharam? 2 Crônicas capítulo 9, versículos 1 a 6. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. Ela veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei Salomão: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, eu não acreditava no que ouvi, até que vim conhecê-lo pessoalmente. Na verdade, o que me disseram é a metade da grandeza da tua sabedoria. Você sobrepujaste em muito a fama que ouvi de você. Amém? Talvez tenha alguma diferença de tradução, mas no final é a mesma coisa. Pai, nós te louvamos, estamos de pé em reverência à tua santa palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite de maneira extraordinária. Fala não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Fala porque somos ovelhas do teu pasto, e tu és o bom pastor que nos alimenta como ovelhas. Nós não viemos aqui para nos entreter, nós viemos aqui para crescer na tua presença em graça e conhecimento. Fala conosco, que o homem desapareça, que Cristo apareça no homem, como João 3,30 está escrito. Uso as palavras de João Batista nesta noite para dizer: importa que eu diminua e que o Senhor cresça, porque o único motivo de estarmos aqui é o seu nome, nome acima de todo nome. Nós te louvamos porque cremos que a sua palavra cura, liberta e transforma, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode se assentar. Para poder entrar no texto, quero trazer um pano de fundo apenas para nós nos lembrarmos de quem foi Salomão. A Bíblia diz que na estação da primavera, os reis saíam à guerra. Quando chegava a época da primavera, era o tempo dos reis saírem à guerra. Numa primavera, Davi decidiu ficar em casa. Paz, pastora Patrícia, tinha te visto, paz. Ele decidiu ficar na sua casa. Há um grande perigo, eu quero já começar fazendo apenas um alerta e trazendo um lembrete. Há um grande perigo quando nós achamos que temos que dar um tempinho no nosso ministério e nas coisas que nós fazemos para Deus. De vez em quando a gente quer tirar umas férias do ministério, porque a gente pensa: eu tenho tanta coisa para viver, estou tão na igreja. E o diabo é tão esperto que ele diz assim: você serve tanto na igreja e depois, e aí? Para essa pergunta, e aí, eu tenho certeza que quem poderia responder é aquele animal que Noé sacrificou quando a arca parou. Vocês lembram disso ou não? Quando a pomba voltou com a ramo da oliveira, e Noé falou, percebeu, as águas secaram, as águas cessaram. A arca parou, e quando ele saiu da arca, eu não sei se você lembra do texto, mas a Bíblia diz que ele levantou um altar para Deus. Ele levantou um altar de adoração a Deus. Agora pensa comigo, porque nós somos seres pensantes. Do que adiantou aquele animal
ser livre do dilúvio se ele morreu quando a arca parou? Do que adianta eu ter sido salvo e livre do dilúvio se quando era hora de povoar a terra, se era hora de desfrutar do milagre, ele foi sacrificado? Ele responderia, e aí? Eu sirvo tanto a Deus, e aí? Esse animal ele poderia responder para nós e ele diria: se for para a glória de Deus, morrer é lucro. Se for para gastar a minha vida, que seja para gastar para Deus, que seja para gastar fazendo a obra de Deus. Eu preguei ontem em Ribeirão Preto, fiquei em uma comunhão com os jovens que eu estou pastoreando, comemos uma pizza juntos, dirigi por 2h30, até tirar tudo do carro vai um tempo, porque quem é marido sabe. Tenho 2 filhos, tinha que ser esporte olímpico. Até você conseguir parar. Cedo de manhã eu falei: rapaz, amanhã eu vou acordar cansado. Não, acordei desejando pregar. Deus, eu quero pregar. Aí veio o culto das 5, Senhor, eu quero pregar também. Aí eu sentei ali agora, falei: estou cansado. Mas eu falei: não quero cansar, eu quero pregar. Porque se for para gastar minha vida, que seja para Deus. O diabo por muitas vezes fica nos prendendo e no e aí. Você fez tanto para Deus, olha aí, ó. Muito cuidado quando você vai dar um tempo. É nesse momento que o diabo vem querer nos convencer de que não vale a pena servir a Deus. Cuidado. Davi falou: essa primavera eu vou ficar em casa. Não dê tempo, porque nunca Deus vai dar tempo de você. Ele sempre vai ter tempo para você, mas Ele nunca vai dar um tempo de você. Ele sempre vai estar pronto para te ouvir. Isaías 59:1 diz que ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, Deus não se esquece de você. Significa que quando você acorda Ele está pensando em você, quando você está passando durante o dia, durante todo o dia Ele está pensando em você, todos os momentos Ele está pensando em você. Então não importa como esteja a sua vida, tudo que você está fazendo para Deus é lucro. Não tenha vergonha e não dê oportunidade para o diabo buzinar no seu ouvido. Amém? Eu queria um amém mais forte, amém? Amém. Isso, temos que crer nisso. Então diz que ele estava dando um tempo. Diz que ele estava lá na sua sacada. De repente, quando ele olhou, ele viu uma mulher tomando banho. Ó raios, não tinha parede naquela época? Sei lá. Mas diz que ele começou a olhar a mulher tomando banho. Fazer uma observação aqui, é só uma observação, tá bom? Não tinha nenhum pano para cobrir aquela mulher. Mas hoje em dia também está assim, até na igreja. Tem umas irmãs que está faltando pano, mas deixa para lá. Tem umas jovens que está faltando pano, mas deixa para lá, vamos falar isso outro dia, né? Ele mandou chamar ela. E aí então ele cometeu o pecado. Para piorar a situação, ele mandou chamar o marido dela para a guerra, para ele poder dormir com a sua mulher, para ela falar que ele engravidou dele, do próprio marido. Só que crente não foi feito para fazer coisa errada. O homem falou: não, eu não vou ficar na minha casa não. Rapaz, mas fica com a tua mulher. Não vou ficar com a minha mulher, é tempo de guerra, eu vou ficar na guerra. Batendo no Davi, né? Porque o Davi tinha que estar na guerra, passando vergonha. Resumindo, ele coloca o cara na frente da batalha e ele morre. Davi morre, o marido da Betseba morre. E isso é um grande perigo. E nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes na vida, pequenas concessões se tornam grandes pecados. Pequenas concessões se tornam grandes pecados. No ano passado eu fui visitar um amigo. E ele estava esquisito. Eu disse para ele: rapaz, tu está esquisito? Ele falou: não, é coisa minha. Eu falei: não, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. E aqui ele vai, não vai, ele não falava. Eu falei para ele: rapaz, alguém falou alguma coisa de mim para você, que eu falei de você? Porque você sabe que crente ele não fofoca, crente compartilha motivo de oração. Então ele fala assim: eu tenho um motivo de oração para compartilhar com você. Sabe o irmão fulano de tal? Então, aquele irmão. Mas ele não fala: vamos orar aqui em nome de Jesus. Ele só quer compartilhar mesmo, só para compartilhar. E eu falei: alguém compartilhou algum motivo de oração a meu respeito com você?
Ele falou: não, Júlio. Eu falei: então o que aconteceu, meu amigo? Fala logo. E aquele negócio ali, eu já estava começando a ficar nervoso. E ele falou assim, ele estava num degrau assim, que era uma calçada, tinha um desnível, ele desceu, virou para mim e falou: Júlio, eu traí a minha mulher. Primeira reação que eu tive, eu abracei ele, comecei a orar por ele, dizer: você não é esse erro, você não é isso, aquela coisa toda. E comecei a orar por ele. Ele virou para mim e disse assim: Júlio, eu caí porque eu era viciado em pornografia, e eu achei que o meu pecado estava dominado, que só eu sabia. Ele falou: isso começou a alimentar dentro de mim um problema, e eu acabei caindo. Por quê? Porque pequenas concessões se transformam em grandes pecados. Cuidado. O Senhor está chamando a sua igreja para um tempo de santificação. A iminência da volta de Cristo é visível. É tempo de nós sermos as virgens prudentes. É tempo da nossa vida estar diante de Deus em santificação. É para isso que Ele tem nos chamado. Se você mentia, não minta mais. Se você estava na pornografia, peça ajuda. E a pornografia tem crescido no meio das mulheres. E nós precisamos orar, porque o diabo tem trabalhado. O diabo tem destruído famílias. Pela graça de Deus, a irmã perdoou esse irmão, e eles estão aí vivendo a restauração do casamento. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas é tempo de nós abandonarmos os nossos velhos hábitos, porque nós estamos em Cristo, e porque estamos em Cristo somos uma nova criatura. Davi então manda matar o homem, e a Bíblia diz que a história segue, os meses vão e a criança nasce. Só que ela nasce mal. Ela nasce já com risco de vida. E a Bíblia relata que Davi fica dentro do seu quarto, sem se barbear, sem se alimentar. Ele fica lá buscando a Deus, orando a Deus, pedindo uma resposta de Deus. Até que a Bíblia diz que ele ouve um burburinho na porta do seu quarto. Então ele entende, ele discerne: o menino morreu. Ele sai, pergunta, e todo mundo fica preocupado. Se ele já estava assim enquanto o menino ainda tinha vida, imagina agora que morreu. Não. Quando o menino morreu, ele se barbeou, ele tomou um banho e foi se alimentar. E ele disse: enquanto o menino estava vivo, eu estava orando a Deus, pedindo a sua misericórdia. Agora que ele morreu, eu já não posso mais fazer nada. Então vou me levantar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Isso é muito profundo, porque o nosso Deus respeita o nosso tempo de luto. Eu não sou inconsequente. Eu sei que perder um ente querido é muito doloroso. Eu sei que a perca de um filho é uma dor irreparável. Mas em Cristo há a possibilidade de rompermos este tempo de luto. Embora Deus respeite o nosso tempo de luto, Deus quer que continuemos vivendo a vida que Ele tem para nós, assim como também as suas promessas. Eu não sei, eu não te conheço, mas sei que Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Não cultue o teu tempo de luto. Siga adiante na presença de Deus, porque Ele tem coisas grandes para você. E quando eu estou dizendo de coisas grandes, eu estou dizendo: Ele vai te fazer romper com esse deserto emocional na sua vida, porque como resultado do luto. Deus é poderoso para isso. Nós não podemos cultuar a nossa amargura. Nós não podemos levantar um altar para as nossas tristezas e para aquilo que perdemos na vida. Ei, o teu tempo de luto acabou, perdeu, aconteceu, foi. O mais incrível em Deus é que quando nos aproximamos dEle, Ele sempre traz uma perspectiva de futuro. Ele sempre traz uma perspectiva de coisas melhores, ainda que hoje esteja difícil. Mas perceba, creia, não se esqueça que os invernos, por mais que sejam rigorosos na nossa vida conjugal, financeira, espiritual, eles têm um fim.
A sua vida não será só uma vida de invernos rigorosos. Deus tem bênçãos para manifestar nas nossas vidas. Repito o que já disse nos outros cultos. Deus é um Pai que tem prazer em nos abençoar. E não tem problema que nos aproximemos dele com algum interesse. Haja visto que está escrito em Hebreus 13, verso 6, que diz: ora, Deus é Espírito, e aqueles que se aproximam dele, é necessário acreditar que ele é vivo e galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele não tem problema quando nós chegamos perto dele querendo alguma coisa, porque você que é pai, você que é mãe, sabe quando seu filho quer alguma coisa, ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Ele chega perto de você e fala: papai, você está tão lindo hoje. Você sabe, isso é golpe. Você fala, o impeachment não é golpe, mas isso é. Quando você viu, você já passou o cartão em 3 vezes e acabou. Deus também tem prazer em nos abençoar. A oração de Jesus no Getsemane, relatada pelo apóstolo João no capítulo 17 do livro do Evangelho de São João, ele diz: oro não só por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim, e peço que o Senhor dê a eles a alegria completa. Você pode não acreditar, mas quando você está triste, o Espírito Santo está triste por tua causa também. Nós devemos parar de nos relacionar com um Deus que parece estar distante enquanto Ele está perto. Posso citar novamente Hebreus 13:6, ora, Deus é Espírito, e aqueles que se aproximam dele é necessário acreditar que ele é vivo. Você não pode se relacionar com Deus como se Deus estivesse distante. Deus não está distante, Deus está perto de nós. A Bíblia diz que Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Mas a palavra consolador que Jesus usa para falar com os seus discípulos no capítulo 14 de João, a palavra consolador no grego significa paracletos, aquele que foi enviado para estar ao nosso lado. Ou seja, quando você acorda, o Espírito Santo está lá. Quando você vai almoçar, o Espírito Santo está lá. Quando você vai trabalhar, o Espírito Santo está lá. Quando você vai deitar, o Espírito Santo está lá. Ele está todos os momentos da sua vida. E nós precisamos nos aproximar de Deus sabendo que Ele é vivo e que Ele é poderoso para cumprir as suas promessas em sua vida. Essa semana minha esposa, cheguei em casa, ela falou: nossa, uma irmã mandou uma mensagem essa semana. No carnaval nós fizemos um seminário que Deus colocou no nosso coração no ano passado, chama Antes Só do que Mal Acompanhado. E a gente fala para os jovens sobre a vida sentimental. E eu terminei de fazer aqui no acampamento de carnaval aqui em Rio Preto. E no outro final de semana, no dia 13 de fevereiro, eu fiz lá na cidade de Suzano. E nós fizemos um seminário, foi uma bênção também. Deus trabalhou poderosamente, foi tremendo. Essa semana minha esposa recebeu uma mensagem e a moça dizia: eu fui casada e meu casamento deu errado. Eu tinha 2 filhos, eu tenho 2 filhos, desculpa. E eu já não tinha mais esperança de que alguém fosse querer me aceitar. Mas para a glória de Deus, hoje, inclusive esse momento agora que nós estamos aqui, ela deve estar sendo apresentada na igreja para começar a namorar com um rapaz já com o propósito de se casar. Porque Deus é um Deus vivo para nos abençoar. É um Deus desejoso de abençoar os seus filhos. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos crer que é isso que Ele tem para nós. Foi o tempo de luto. Olha, irmãos, eu posso falar com toda ousadia, porque eu estou sentindo um mover do Espírito Santo no meu interior, e eu sou doido quando Ele faz isso. Algumas pessoas, aqui estou falando debaixo da unção do Espírito Santo aqui. Algumas pessoas tinham desistido de algumas coisas que deram errado na sua vida aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nessa noite Deus vai suscitar no seu coração, porque Ele não vai deixar o seu sonho morrer. Eu estou falando aqui debaixo da graça de Deus. Algumas pessoas haviam enterrado alguns projetos porque achou que Deus não estava neles. Você está sentindo o seu coração arder enquanto eu falo, porque é o Espírito Santo testificando aí. Todo mundo pensou que isso havia morrido dentro do teu coração, mas você está sofrendo com isso, levando e dizendo: como é que eu vou dizer às pessoas? Ninguém vai acreditar porque já deu errado. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Mas Deus está te dizendo: eu sou com você. E eu estou suscitando este sonho nesta noite, e você vai vivê-lo para a glória do meu nome. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. O tempo de luto acabou. O texto é tão incrível que diz que quando Davi toma banho e se alimenta, sabe o que ele vai fazer?
Diz que ele vai lá procurar Batseba para namorar com ela. O camarada era tremendo. Acabou o tempo de luto, ele foi namorar com a Batseba. Naquela noite, naquele dia, a Bíblia não diz se era noite ou dia. Naquele momento, naquela relação, Salomão foi concebido. Naquele dia, Deus suscitava um herdeiro para Davi. Eu até pensava que Salomão era o filho do resultado do adultério, mas não, esse morreu. Salomão vive nesse contexto para eu poder entrar na mensagem, amém? Está dando para entender? Salomão nasceu nesse contexto. Ele poderia viver de rótulos. Ele poderia dizer, eu não vou ser ninguém, porque olha como eu nasci do resultado de um problema. Eu não ia nem conseguir explicar. Mas Salomão foge dos rótulos que queriam colocar para ele. Ele foge dessas coisas. Eu acho incrível isso em Salomão. Isso me arremete ao capítulo 19 de Lucas, quando o Zaqueu tinha tudo para dar errado. Tudo. Pensa num cara que tinha tudo para dar errado. Era o Zaqueu. Mas a Bíblia diz que ele era cobrador de impostos em Jericó. Não sei se você lembra, mas no livro de Josué amaldiçoou Jericó. O cara prosperou numa terra que estava amaldiçoada. Ele era baixinho, ele era de pouca estatura, diz a Bíblia. Ainda assim ele não ficou rotulado nisso, e ele era chefe dos cobradores de impostos ali. Não fique preso aos rótulos que quiseram colocar na sua vida. Não importa as palavras que liberaram contra você, seja da sua família, algum trabalho que você foi, alguém disse, você nunca vai dar certo. Não acredite nisso, acredite na palavra de Deus para você. E Ele diz para você, vai dar certo porque você nasceu para vencer. Salomão nasce nesse contexto. Dado esse pano de fundo, eu quero começar a pregar. Para isso, eu preciso fazer uma pergunta a você. A rainha de Sabá ouve a fama dele, ela não acredita e diz que ela vai a Jerusalém cheio de questões para pegar ele na curva. Ela queria saber se ele era sábio mesmo, texto que nós lemos aqui. Diz que nenhum dos enigmas e nenhuma das perguntas que ela fez ficou sem resposta. Então ela disse para ele, olha, era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria, porém não cria naquelas palavras, até que vim te conheci pessoalmente. Eu não sei se a sua tradução está te conheci pessoalmente, mas na minha está. Alguém tem essa tradução, te conheci pessoalmente? Algumas traduções têm, te conheci pessoalmente. Na verdade me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Você é muito mais do que eu ouvi. Quando eu li esse texto, Deus me fez uma pergunta e eu quero fazer para você, para eu começar a pregar e também já ir para o fim. Não é que eu vou começar agora, vou tomar mais tempo, é que eu vou entrar no cerne da mensagem e já vou caminhar para o fim. Ela chega e diz assim, eu conheci você pessoalmente e o que eu ouvi de você não é nem metade. E a pergunta que eu faço para você é, você é melhor de perto ou você é melhor de longe? Vira para quem está do teu lado e pergunta, você é melhor de perto ou de longe? Pergunta para o do outro lado também. Você é melhor de perto ou você é melhor de longe, irmão? Você é melhor de perto ou você é melhor de longe, irmã? Você é melhor de perto ou você é melhor de longe, a juventude dessa igreja? Essa é uma pergunta muito profunda. A rainha disse para ele, eu não acreditava no que eu ouvi a seu respeito, mas quando eu cheguei aqui não é nem metade. Você é muito melhor de perto do que de longe. E o coração de Deus anseia por uma igreja que quando o mundo se aproxima eles digam, vocês são muito melhores de perto. É tempo do nosso comportamento ser um comportamento atrativo. Paulo escreve aos Romanos
E ele diz no capítulo 8 que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. As pessoas que convivem conosco, elas estão na expectativa de nós manifestarmos a glória de Deus na nossa vida. Temos a importância de sermos melhores de perto, irmãos. Ei, irmã, se eu perguntar para o teu marido nessa noite, você é melhor de perto ou de longe, o que ele vai me responder? Irmão, se eu perguntar para a sua esposa, você é melhor de perto ou de longe, qual vai ser a resposta? Pai, se eu perguntar para os seus filhos, seus pais são melhores de perto ou de longe, o que eles vão responder? Filhos. Se nós perguntarmos aos seus pais se vocês são melhores de perto ou de longe, qual será a resposta? Isto não é uma palavra de acusação, mas é uma palavra de reflexão. No texto áureo da Santa Ceia, quando lemos em 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e isso não é para ser feito apenas no dia da Santa Ceia, isso é para ser feito todos os dias. Como está o nosso comportamento como cristão? Porque nós caminhamos dentro do reino. Muito mais do que representarmos a igreja quadrangular Jaguaré, que já é uma coisa grande, nós somos representantes do reino de Deus nesta terra, e Deus está contando conosco para estabelecermos o seu reino nesta terra. Vou explicar isso para você entender melhor. Há 2 meses eu estou morando em Ribeirão Preto. 3, dia 5 de fevereiro nós nos mudamos. Quase 3 meses. Quando eu saí de São Paulo, quando nós saímos de São Paulo, eu e a minha esposa, nós estávamos orando para congregar numa igreja. Alguns irmãos disseram: você vai abrir uma igreja lá? Sua igreja vai abrir uma igreja lá? Eu disse para minha esposa: eu não tenho como abrir igreja agora, porque eu estou com uma responsabilidade muito grande na empresa. E eu já sei como é que eu sou. Se eu pegar a igreja agora, eu vou cuidar mais da igreja do que do trabalho, e vai dar errado. E aí nós pensamos, vamos visitar algumas igrejas. Visitamos algumas igrejas, quadrangular, e tinha uma que nós estávamos ouvindo o pastor pregar, e nós fomos lá um culto, 2, 1 mês no culto, e meu coração apertado, dizendo: Deus, não estou sentindo paz de ficar nesse lugar. Um dia eu tive um problema não, precisei refazer a parte elétrica lá do nosso galpão da empresa. Eu fui comprar material elétrico e perguntei para o cara: eu preciso comprar um PABX, onde eu acho? Ele falou: não lembro não. Aí conversa ficou ali me atendendo uns 40 minutos. Ele falou: Júlio, lembrei, tem um lugar aqui perto que tem um PABX. Ele falou: você vai passar numa igreja bem grande, e atrás dessa igreja tem o lugar que vende o PABX. Tá bom. Passei pela igreja, quando eu passei, olhei uma igreja bem grande mesmo, estacionamento bem grande assim, acho que deve caber uns 200 carros lá. Eu olhei, estava escrito Igreja Caminho da Vida. Até pensei que era Centro Espírita com esse nome. Falei: acho que é um Centro Espírita, Caminho da Vida. Até falei isso para os pastores, nossos pastores agora. Pastor, quando eu passei aqui a primeira vez, eu pensei que era um Centro Espírita. Cheguei em casa, falei para minha esposa: vi uma igreja bacana e tal, vamos lá. Ela: vamos ver na internet se tem culto hoje. Era uma quarta-feira, tinha culto de quarta-feira lá. Nós fomos recebidos por um casal de irmãos na porta, que eles também estavam há 6 meses na igreja, porque vieram de Goiânia. Irmãos, mas cuidaram de nós. Eu passei por alguns problemas, foram 2 meses muito difíceis em Ribeirão Preto. No finalzinho de março, minha mulher olhou para mim e falou assim: Júlio, eu quero ir embora, não aguento mais, é muita luta aqui. Peguei uma pneumonia. Nós mudamos dia 5 de fevereiro. Ligaram a luz elétrica na nossa casa dia 15 de fevereiro. Imagina, com 2 crianças, 10 dias sem energia elétrica. Eu contratei uma internet lá para a empresa, demoraram 45 dias para ligar. Foi tão estressante que a pneumonia veio, porque a minha imunidade baixou de tanto estresse, que eu fiquei de todo dia aquele negócio de resolve, não resolve, resolve, não resolve. Resumindo, antes de nós fomos nessa igreja, e a minha esposa falou: gostei. Ela falou: mas tem tantas igrejas. Alguns irmãos lá de São Paulo falaram: Júlio, eu te recomendo, rapaz, tanta igreja, precisa de um cara que nem você. Eu falei para minha esposa, quando nós vimos, ela falou: ninguém nos conhece aqui. Eu falei: eu quero numa igreja que ninguém me conhece, porque se Deus tiver que operar alguma coisa, Ele vai operar por Ele mesmo, sem ninguém me indicar. Alguns pastores tinham me indicado para algumas igrejas lá, e eu não quis. Falei: não quero que Deus opere. Fomos à igreja num culto domingo, que nem aqui assim, mesmo tanto de gente, acho que é 1.000 e poucas pessoas à noite.
Eu olhei para minha mulher e falei: olha, nós vamos demorar para trabalhar aqui, porque a igreja parece que está tudo pronto, tem nada faltando aqui. Amém. Só que o ano passado, enquanto eu pastoreava os jovens de São Paulo, todos os meses eu ensinei eles, estava ensinando eles sobre o reino de Deus, sobre caminhar no reino de Deus, que muito mais do que representar uma igreja, nós representamos o reino de Deus. Aí minha esposa falou assim: não é verdade, né? Porque ninguém nos conhece aqui, ela falou. Na hora Deus tocou meu coração, eu disse para ela: ninguém nos conhece, mas Deus nos conhece. Ficamos na igreja, nos membramos. Um dia a pastora chamou minha mulher para conversar. A minha mulher ficou lá horas conversando com ela. E ela já é uma senhora de 66 anos, o marido dela, pastor, tem 70 e pouco. Uma igreja abençoada. Conversando com ela, a Adriana falou, nós éramos pastores de jovens e tal. A pastora virou para ela e falou assim: essa igreja só tem uma necessidade. Todos os departamentos já estão preenchidos, só tem uma necessidade essa igreja hoje. Minha esposa falou: qual é? Ela falou: só preciso de um pastor para os jovens. Ela falou: eu quero conversar com o seu marido. Nós fomos numa fazenda que eles têm ali. Ela nos convidou para ir numa fazenda perto de Ribeirão Preto. É uma família muito próspera. Os pastores, eles são donos de todas as empresas de ônibus de Ribeirão Preto, além de ser donos da Passaredo. Aí ela conversou comigo, 5 minutos eu comecei a falar. E ela falou para mim assim: tá bom, Júlio, é suficiente para mim. Você pode ajudar os meninos, os jovens? 5 minutos eu falei, irmãos, 5 minutos. Porque quando nós caminhamos no reino, ainda que as pessoas não nos conheçam, Deus nos conhece. E Ele mesmo fala da gente para essas pessoas. Como Ele faz isso? Simplesmente coloca paz no coração. Porque com um mês, um pastor, sem me conhecer, me deixar pastorear os jovens da igreja, só Deus pode fazer isso. Por isso que eu estava falando que nós somos responsáveis pelo reino. Aonde nós vamos, nós estamos levando o reino de Deus. Por isso é importante nós entendermos a nossa responsabilidade de sermos melhores de perto do que de longe. Os televangelistas estão querendo sucatear o evangelho, dizendo que o evangelho é a bênção que você recebeu, é a bênção que você vai receber, é o carro novo, é a casa nova. Isso é querer sucatear o evangelho e reduzir ele a nada, porque o evangelho é uma palavra de confronto, de transformação. Você não é o mesmo depois que você entrou nessa casa de oração, porque a palavra de Deus que tem confrontado você tem transformado a sua vida, porque você não pode ser o mesmo, não de uma maneira obrigatória, mas o Espírito Santo começa a operar a obra da regeneração, de maneira que nós vamos mudando pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, e nós já não somos mais os mesmos. E é interessante que pessoas que não falavam conosco começam a se aproximar de nós, porque o Senhor começa a fazer com que nós sejamos melhores. Você pergunta para um irmão, você sempre vê os crentes um dizendo para o outro: você está tão bonito, o que é isso? É Jesus. Jesus deixa até a pessoa mais bonita. Jesus é um creme novo? Não, é o Senhor Jesus como meu Salvador mesmo. É a transformação que Ele causa na nossa vida. Mas há pessoas que ficam cultuando a sua tristeza, ficam levando o resto da vida, então é triste. Que seja um tempo na nossa vida que a esposa e os filhos estejam na expectativa da nossa chegada em casa. Que seja um tempo, irmãos, eu falo pelo Espírito Santo, que o marido não queira fazer mais hora extra porque não quer voltar para casa. Isso é sério, e nós precisamos colocar o dedo na ferida para que possa ser tratada, porque a igreja é uma igreja que Jesus vem buscar, é uma igreja lavada e remida, sem rusga e sem mácula. Muitas vezes ficamos com medo de dizer algumas coisas enquanto Deus quer falar. E se Deus quer falar, Ele tem direito, porque a igreja é dele. É tempo do nosso coração do marido, o coração do marido converter a esposa para o marido, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, e assim começa o arrebatamento. Para isso é tempo de nós mudarmos os nossos padrões de pensamentos e sentimentos. Você pensa a mesma coisa da sua família, você pensa a mesma coisa da sua vida material, você pensa a mesma coisa da sua vida financeira, você pensa a mesma coisa da igreja, você nunca muda o seu padrão de pensamento. Por isso que Paulo diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que ele está dizendo, nós sempre usamos esse texto para falar do padrão do mundo. Mas o padrão do mundo não é só questão de pecado, mas é uma questão de pensamento pequeno.
de não conseguir perdoar, de não conseguir aceitar, de não conseguir caminhar, ainda que seja difícil. É tempo de nós mudarmos o nosso padrão de pensamento e os nossos padrões de sentimentos. Há muitas pessoas que estão adoecendo dentro da igreja, porque não mudam os seus pensamentos e os seus sentimentos. E nós não podemos mais viver na autocomiseração. Aceite a vontade de Deus para a sua vida, ainda que te doa. Minha área sentimental me faz sofrer. É verdade, eu posso até te entender, mas rompa o seu entendimento nisso. Tenta compreender, ter um pensamento mais profundo no Espírito. Ore e busque em oração a Deus o alívio desse sofrimento. É incrível, quando estou lendo a biografia de John Bunyan, o escritor do livro O Peregrino, depois da Bíblia, o livro mais vendido na face da terra, e ele diz: Deus sabe qual é o sofrimento que nós teremos que passar. É o próprio Deus que programou o sofrimento que nós temos que passar. Ele sabe qual é o sofrimento que nós devemos passar. Não negligencie o seu sofrimento como se fosse o fim da sua vida. Não cultive ele, mas busque em Deus livramento. Nós ficamos buscando merecimento. Eu não merecia passar por isso. Conquanto que a palavra merecido esteja na porta do inferno, e a palavra da graça, favor e merecido, esteja na porta do céu. Não é pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer que o sofrimento nos aconteceu. É porque a vida real é diferente da vida da fantasia. E nós precisamos romper os nossos pensamentos. Às vezes aconteceu uma coisa na sua vida que você não esperava, mas você precisa seguir em frente. Isso não pode mudar o seu interior. Paulo escreve aos Coríntios e ele diz, 1 Coríntios 4:7, ele diz, 2 Coríntios 4:7, ele diz, 4:17, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia a dia. E nós precisamos desfrutar deste renovo do nosso homem interior. E nós não viveremos esse renovo cultivando os nossos sofrimentos, as nossas dores, porque eu passei por isso no meu casamento, porque eu passei por isso na minha finança, porque eu passei por isso. Ei, irmão, isso está fazendo você pior de perto. Você não percebeu, mas você está ficando azedo. E Deus não quer que você seja azedo. Deus não quer que você seja azeda. Deus quer que você seja melhor de perto. Você tem percebido que algumas pessoas têm se distanciado de você, só que você não tem percebido que o problema está em você. E isso não é uma palavra de acusação para dizer mais um, para me apontar o dedo. Não, mais um para que os olhos do seu entendimento sejam abertos e você rompa com esse monte de sentimento, com esse padrão de sentimento que está consumindo a sua alma, que está definhando o seu espírito, e você não está reagindo. Nós precisamos ser melhores de perto, irmãos. Essa é uma obrigação, é o chamado de Deus para a igreja. Você é a Bíblia que alguém está lendo. E que Bíblia esse alguém está lendo na sua vida? Que Bíblia alguém está lendo na sua vida? Por onde você vai, você é responsável pelo reino de Deus. Você é um representante do reino de Deus. O desejo de Deus é que sejamos bons representantes, que estejamos representando bem o seu reino, de maneira que as pessoas se surpreendam. A rainha de Sabá se surpreendeu com os servos de Salomão. Ela se surpreendeu com tudo que ela viu. E esse mundo precisa se surpreender com a nossa vida. Eu vou falar uma coisa e guarda para o seu coração, porque isso é um tesouro para o resto da sua vida. Como cristão, estão me ouvindo? Como cristão, é melhor sofrer o dano do que cometê-lo. Vou repetir. Como cristão, é melhor sofrer a injustiça do que cometer a injustiça. Ainda que você tenha sido injustiçado ou injustiçada, Deus ainda é o Jeová Tsedkenu, Senhor justiça nossa. Não se preocupe, todos os homens da Bíblia passaram por injustiça, e Deus não ficou devendo nada para nenhum deles. Desculpa dizer isso, mas você não vai ser o primeiro que Deus vai ficar devendo. O que nós não podemos é cometermos injustiças, ainda que as soframos.
Você é melhor de perto ou de longe? Fique de pé.